Olá, eu sou Elton, secretário de Tecnologia de Presidente Prudente. Estou aqui com o Calil, subsecretário de Planejamento Inteligente de Florianópolis. E Calil vai contar um pouquinho para nós aqui como é que foi a história dele da implantação do CIB Sinter lá em Florianópolis, né? Diga lá, Calil. Perfeito, Elton. A nossa jornada começou no meio do ano passado, Elton. A gente já tinha tomado conhecimento da reforma tributária, né? A Lei Complementar 214, foi sancionada no início de 2025. E ali a gente já entendeu da necessidade de integrar o cadastro imobiliário local ao cadastro nacional. A partir do mês de junho, a Receita Federal do Brasil criou um grupo de trabalho nas capitais para começar a botar a mão na massa e fazer com que essa integração de fato acontecesse. Florianópolis participou ativamente, né, das reuniões, dos grupos de trabalho, e a gente conseguiu chegar no mês de dezembro, que era uma data limite, integrados então ao Sistema Nacional. Obviamente foram meses de bastante dificuldades técnicas, sobretudo. O cadastro imobiliário no Brasil ele tem uma estrutura onde cada município faz a sua governança, a sua gestão. Então, cada município tem o seu modelo de dados, o seu sistema. Tem cidades que têm o cadastro imobiliário no sistema de tributação, tem cidades que têm o cadastro dentro do sistema de geoprocessamento. Então, nesse primeiro grupo de trabalho do ano passado, nós tínhamos as capitais, então 27 cidades participando, junto com o Distrito Federal, e a gente entendeu ali o tamanho da dificuldade que era integrar, né? E a previsão da lei federal é integrar todos os municípios, né? Então esse primeiro momento das capitais foi um momento de bastante aprendizado e conseguimos o sucesso. Chegamos em janeiro de 26, que era a data para entrar em produção, integrados ao Sistema Nacional. Bem, como vocês, o Calil já bem disse, né? As capitais tiveram como prazo final dezembro de 25 e agora é a nossa vez dos demais municípios, né, também cumprirem com esse prazo legal até dezembro de 26. E aí eu quero perguntar aqui para o Calil, na verdade pedir, né? Calil, compartilha conosco um pouco dessa experiência, de como é que foi esse trabalho, os pontos mais difíceis que vocês tiveram, as questões da integração, né? Eu que sou da área da tecnologia, imagino que esse foi um dos desafios que vocês enfrentaram, a questão de base de dados, integrações. Conta um pouquinho aí como é que foi esse processo lá em Florianópolis. Perfeito, Elton. Dentro do grupo de trabalho, a Receita Federal ela foi muito inteligente. A Receita capitaneia isso a nível nacional, tá certo? Então foi muito inteligente em criar esse grupo de trabalho e chamar os atores dos municípios. Eram 2 representantes de cada capital para reuniões remotas e presenciais. Então nessas reuniões a gente iniciou fazendo um mapeamento. Então como que é o diagnóstico do cadastro nessas cidades? Qual o nível de maturidade, né? Tem sistema informatizado, está na tributação, está georreferenciado? Esse foi um primeiro passo. Feito o diagnóstico, a gente começou a propor então os encaminhamentos. Então, qual que vai ser o modelo de dados que o Sistema Nacional vai adotar para cumprir a lei federal, mas que também consiga ser cumprido pelos municípios na realidade que está existente, né? Então isso foi feito. Eu acho que talvez um grande desafio é a questão de saneamento de dados, né? A gente viu ali que na hora de fazer o DEPARA, a gente percebeu que o saneamento de dados é um ponto que os municípios, às vezes, na sua atuação do dia a dia, tem dados que estão ali referente ao imóvel, que a gente às vezes não tem muita atenção porque ele não impacta diretamente na tributação, só estão ali compondo a base de dados, mas na hora que a gente precisa reportar ele como um dado obrigatório na integração ao Sistema Nacional, isso aí começa a pegar. Florianópolis contou com o suporte na área de tecnologia da empresa que a gente tem contrato, que é a empresa Engefoto. A Engefoto ela está em Florianópolis desde o ano de 2019, então o nosso sistema de gestão territorial foi desenvolvido por eles e toda essa parte da integração também. Então essa parte do desenvolvimento de uma API, fazer os testes de consumo do CIB, porque para além de enviar os dados do cadastro municipal para a plataforma nacional, a gente precisa receber o CIB gerado, né, esse CPF do imóvel, e retornar para a base também do sistema. Então nessa parte de tecnologia a gente teve esse suporte bastante grande da Engefoto e depois a nossa equipe técnica trabalhando nas validações e saneamento dos dados, Elton. Eu acho que foi o que deu para fazer no ano passado. A gente ainda tem muito resíduo de dado para ser saneado, então esse é um trabalho que a gente vai seguir ao longo de 2026.
mas a gente conseguiu, acho que, chegar em janeiro de 2026 com a integração plena já em produção. Isso para a gente foi um grande ganho. E aí um número interessante de trazer aqui para o podcast é que até dezembro de 25, das 27 capitais, né, de 26 do Distrito Federal, somente 9 tinham integrado em produção. Então, assim, a gente está falando de um trabalho realmente sério, complexo, né? E a Receita Federal, Elton, foi muito inteligente também na sacada, apesar que a gente quer que já pense em segundo momento no georreferenciamento. Mas no primeiro foram apenas os dados alfanuméricos. Não houve dado cartográfico enviado para o nacional. Mas agora essa segunda fase prevê o cartográfico, né? É essencial, né? Se a gente não levar os dados cartográficos para dentro do Sistema Nacional, a gente perde informação. Calil, quero agradecer você ter compartilhado conosco aqui a sua experiência. Tenho certeza que vai ajudar muito aqueles que ainda vão enfrentar esse desafio aí nesse ano. Meu muito obrigado.